Graças a paz, igreja. Vamos dar início a mais um culto ao Senhor, todos em o mesmo espírito, reunidos no mesmo espírito de adoração, para honrar e engrandecer o nome do nosso Deus. Eu reservei alguns trechos do capítulo 40 de Isaías, profeta Isaías, para nos estimular a esse momento de adoração, para que você veja nessas palavras a grandeza do Senhor, que ela possa despertar a nossa vida para continuar em adoração, mesmo nesse tempo tão difícil. Isaías 40, verso 12 em diante, diz assim: Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de uma efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Agora saltamos para o verso 28. Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovarão ou renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém? Esse trecho, que tem como título A Majestade do Senhor, o profeta Isaías nos mostra de forma tão poética a grandeza, a majestade do poder de Deus na criação, a grandeza do entendimento, da sabedoria de Deus, que nenhum homem, ninguém pode acrescentar nada, porque Deus é o Senhor de todas as coisas, o Criador de tudo, aquele que pega um planeta com a mão, que pega os rios, os mares com a mão e mede em sua palma, aquele que tem todo o entendimento, toda a sabedoria em si mesmo. Ele não precisa de ninguém. Ele é o Senhor supremo sobre todas as coisas. Esse Deus maravilhoso que nós devemos nos render a vida, o coração, nos entregar. E ele encerra com esses versos, logo depois dele continuar falando que Deus não se compara a nenhuma outra coisa, outro ser. Não adianta fazer imagens, tentar colocar alguma coisa para compará-lo. Nesses últimos versos desse capítulo 40, ele termina dizendo: Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, não se pode esquadriar o seu entendimento, ele não cansa, e ele renova, ele multiplica as forças, aquele que não tem mais nenhum vigor. Isso é maravilhoso. Esse tempo está muito complicado, complexo, estranho, confuso. Tem muitas pessoas, mesmo cristãos ou não, passando por problemas mentais mesmo, de estresse, ansiedade, essas preocupações do dia a dia. Mas essa palavra vem como uma espada mesmo penetrante em nosso coração para nos trazer ânimo. Continue em adoração. Deus nos fortalece, ainda que um jovem no vigor da sua idade, das suas forças, que é capaz, ele se cansa, ele se exausta, mas o Senhor renova as nossas forças. Isso é real. Já experimento isso diariamente. Se não fosse a grandeza do Senhor me fortalecendo, muitas coisas, ou praticamente tudo na minha vida eu já teria desistido. Mas o Senhor que nos remiu, que nos fortalece,
traz força ao cansado ou ao que não tem mais nenhum vigor. Ele faz do nada surgir. Então, que esse Deus, que é o nosso Deus, possa ser adorado mais uma vez com a sua vida, com o seu louvor nessa noite. Engrandeça o Senhor, mesmo privados de estarmos em comunhão no templo. Adoremos ao Senhor em oração, em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai nosso, diante de tamanha revelação da Tua palavra, de palavras que nos confortam, de palavras que nos revelam a Tua grandeza, as Tuas virtudes, Senhor. Nós te rendemos, meu Deus, toda a adoração devida, porque o Senhor merece, o Senhor único Deus, o Senhor de todas as coisas, aquele que criou todos os elementos que nós conhecemos, toda a matéria, o Senhor fez tudo, tudo saiu do teu entendimento, tudo saiu da tua sabedoria, Senhor. O Senhor falou e tudo aconteceu. Ó Deus, nós rendemos a nossa vida, a nossa adoração, erguemos as nossas mãos para te adorar, Senhor. Confiamos em Ti, porque em nós, meu Deus, se olharmos para nós, nós desistiremos, nós fracassaremos, Senhor. Mas em Ti nós temos esperança, em Ti nós temos força. E o Senhor provém, o Senhor traz, o Senhor supre pela Tua misericórdia. Ah, se não fosse a Tua graça e misericórdia sobre nós, Senhor. Nós Te adoramos. Recebe, meu Deus, mais uma vez as nossas músicas, os nossos louvores ao Senhor, único Deus e Pai nosso. Amém. Graça e paz, irmãos. Estamos aqui mais uma vez juntos para bendizer e adorar o nome do Senhor. Gostaria de convidar você, se você puder na sua casa, a ficar em pé. Fique em pé na sua casa, onde você está. Estamos acostumados a ficar sentados, mas hoje eu gostaria que você ficasse de pé. Se der e puder, lógico, fique em pé. Vamos adorar o nome do Senhor. Vamos louvar o nome dEle com canções que refletem a glória do mesmo. Vamos adorar o nome do Senhor. Te amo, Jesus. Em tua presença eu estou, ó Deus, venho render com o coração cheio de amor, declaro que tu tens feito a sem merecer meu amor, na cruz se entregou por mim. Do meu pecado me lavou e com seu sangue me redimiu. Confio em Ti, Senhor, com todo o meu ser. Senhor, exalte o nome do Deus vivo. Nós te amamos, Senhor Jesus. Mesmo sem merecer meu amor, na cruz se entregou por mim. Do teu pecado, do meu pecado me lavou.
seja o nome do nosso Deus. Deus ao qual nos dá forças, e elas são renovadas quando nós esperamos no Senhor. Vamos cantar isso. Tu és eternamente Deus. As forças se renovarão quando em ti eu esperar. As minhas forças se renovarão quando em ti eu esperar. Ó Deus, pra sempre reinas, tu és nossa esperança. Eternamente Deus, o meu refúgio, fortaleza. Dos fracos és o defensor, és o consolador. Contigo as forças se renovarão quando em ti eu esperar. As minhas forças se renovarão quando em ti eu esperar. Ó Deus, pra sempre reinas, tu és nossa esperança. Tu és eternamente Deus, meu refúgio, fortaleza. Dos fracos és o defensor, és o consolador. Contigo vou. Sempre reinas, tu és nossa esperança. Tu és eternamente Deus, o meu refúgio, fortaleza. Os fracos és o és o consolador. Contigo vou como águia. Tu és eternamente Deus, o meu refúgio, fortaleza. Dos fracos és o defensor, és o consolador. Contigo vou como águia. Louvado seja Deus, exaltado seja o nome do Senhor. Ainda esse espírito de adoração, de entrega ao Senhor, chegamos a esse momento mais uma vez tão importante, momento principal, eu particularmente vejo assim, momento de contrição, de confissão de pecados, de falhas diante do Senhor. Esse é o momento que a gente faz isso em conjunto, pedindo ao Senhor que tenha misericórdia de nós. Eu reservei um texto
para trazer uma base que fala um pouco sobre isso. Jeremias, capítulo 8, verso 1 ao 9, traz algo interessante, faz parte da minha devocional esse texto. Leia comigo. Diz-lhes mais, assim diz o Senhor, quando caem os homens, não se tornam a levantar? Quando alguém se desvia do caminho, não torna a voltar? Porque, pois, este povo de Jerusalém se desvia, apostatando continuamente, persiste no engano e não quer voltar. Eu escutei e ouvi, não falam o que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo, que fiz eu? Cada um corre a sua carreira, como um cavalo que arremete com ímpeto para a batalha. Até a cegonha no céu conhece as suas estações. O passarinho, a andorinha, o grou observam o tempo da sua arribação. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Como, pois, dizeis, somos sábios e a lei do Senhor está conosco? Pois, com efeito, a falsa pena ou a falsa caneta dos escribas a converteu em mentira. Os sábios serão envergonhados, aterrorizados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Palavra de Jeremias, o profeta Jeremias, palavra de Deus através da vida dele para o povo de Deus de Jerusalém no Velho Testamento, mas que traz muito a refletir para nós também. A gente sabe que nesse momento em que o profeta Jeremias traz a sua palavra, a sua profecia, a sua denúncia ao povo, era um momento realmente muito difícil, momento em que o povo vivia virando as costas para Deus, momento de crise, momento de dificuldade, de batalhas terríveis. E mesmo assim, mesmo nesse momento tão difícil, o povo de Deus virava ainda mais as costas para o Senhor. Isso foge à lógica, mas a gente compreende porque olhamos para nós e vemos que isso acontece muitas vezes. Temos um momento difícil, um momento terrível de pandemia, na área econômica, problema sério. A gente vê essa situação toda, mas em algum momento a gente pode repetir os mesmos erros que o povo de Israel. E misericórdia por isso. Como eu disse, se não fosse a misericórdia do Senhor. Então, nesse momento, você tem a oportunidade, nós temos, de clamar ao Senhor que nos perdoe, assim como Ele também derrama a sua graça e misericórdia sobre o povo de Israel. A gente vê no livro aqui de Jeremias também, Deus manifesta a sua graça e misericórdia, mas dentro dessa graça e misericórdia tem o puxão de orelha, a correção, que isso também é graça de Deus para nos corrigir. Então coloque diante do Senhor as suas faltas, as suas falhas, não oculte, como se a gente pudesse ocultar alguma coisa de Deus. Mas nesse momento Deus nos dá a oportunidade de sermos sinceros, verdadeiros, autênticos diante dele em oração. Dobre seu coração, dobre a sua alma, que Deus estará atento à sua oração, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai nosso, misericórdia, Senhor. Eu sei que se não fosse a tua misericórdia, como diz o profeta, nós já estaríamos consumidos, Senhor. Porque mesmo em meio a lutas, mesmo em meio a batalhas terríveis, momentos apreensivos, confusos, em vez de a gente se dedicar mais, em vez de a gente se santificar mais, muitas vezes, meu Deus, nos entregamos à preguiça, muitas vezes à gula, muitas vezes, meu Deus, à mentira, à falsidade, à apostasia, como o povo de Jerusalém naquele momento, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, perdoa a tua igreja por entrar, meu Deus, em confusões, batalhas que não são delas, Senhor. Temos o Evangelho ainda para anunciar, temos a tua palavra para anunciar, Senhor. E muitas vezes perdemos tempo olhando e desejando esse mundo.
acreditando que nós daremos um jeito nesse mundo. Meu Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Tua palavra está tão presente em nossas vidas, tão acessível, mas nós deixamos de lado em troca, meu Deus, de celebridades, de estrelismo, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor, nos ajuda, Senhor. Perdoa-nos, Pai, nossos vícios, nossas maldades, muitas vezes, Senhor. Santifica-nos para a Tua glória, Senhor. Precisamos, meu Deus, continuar, meu Deus, firmes em Ti, Senhor. Dedicados, meu Deus, mesmo nesse novo tempo, novas maneiras de cultuar, de devocionar ao Senhor. Mas nos ajude para não deixarmos, meu Deus, que a apatia, que o desânimo, que o esfriamento nos torne, meu Deus, cauterizados, Senhor, dormentes. Tira essa dormência, meu Deus, essa lepra emocional, espiritual, que muitas vezes não nos deixa sentir os erros que cometemos, Senhor. Deus, nós precisamos chorar, nós precisamos dobrar nossas vidas diante do Senhor. Deus, não nos deixe ir para uma falsa paz, para uma falsa comodidade, Senhor, achando que está tudo bem e vivendo em pecado, Senhor, em negligência, Senhor. Tem misericórdia de nós, nos ajuda a mudar de uma vez, Senhor, por todas. Que a santificação esteja presente em nossas vidas, Senhor. Livra-nos de nós mesmos, Senhor. Livra-nos dos nossos vícios, pecados, Senhor. Tem misericórdia de nós. Derrama da Tua graça, meu Deus. O Senhor é o Deus que nos remiu. Não nos deixe morrer, meu Deus, em nome de Jesus. Eu falo isso em comunhão com o Senhor, meu Deus. Tem misericórdia. Salva-nos, Senhor. Restaura-nos, ressuscita-nos, em nome de Jesus. Amém. O reino do Senhor, ele é eterno. O reino de Deus, ele é para sempre. E nós iremos declarar isso em canção agora, que o teu reino é sempre eterno, ó Senhor. Então cante conosco essa canção. Louve ao nosso Deus, declarando aquilo que já plantou no seu coração e na sua mente. Louve o nome do Senhor, exalte o nome dele. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. As bocas se abrem e as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor.
abrem, e as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino, Deus. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Louvado seja Deus. Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu espero que você já tenha louvado ao Senhor aí com muita alegria em sua casa, que de fato tenha orado, tenha buscado ao Senhor, pedindo a Ele que falasse ao seu coração, que ouvisse a sua oração e que agora pudesse encher de graça a sua vida através da sua palavra. E é no nome de Jesus que eu desejo a todos vocês, amados irmãos, que a cada dia que passa, vocês estejam aproximando-se mais de Jesus a cada dia. Eu quero fazer algo diferente hoje, antes de começarmos a pregação, e dizer que nós temos a alegria de poder agradecer a Deus por aqueles irmãos que têm sido fiéis nos seus dízimos e ofertas. E eu quero, nesse momento, começar orando por você nessa noite. Aqueles a quem Deus tem derramado graça e que você tem sido fiel. A igreja sabe como proceder. Nós não temos usado o recurso de colocar um QR Code para que os irmãos contribuam. Eu acho que é interessante, mas não temos usado porque os irmãos da igreja têm contribuído da forma que nós já propomos lá nos grupos. Então, eu quero louvar a Deus por cada vida, por cada irmão, por cada oferta, por o dízimo depositado ao Senhor para a manutenção da sua causa. Então, eu quero convidar você a fechar os seus olhos e clamar ao Senhor em nome de Jesus. Amado Pai, amado Mestre, nós te damos graças ao Senhor. Meu coração está alegre no Senhor, por saber que o Senhor tem
abençoado cada um dos meus irmãos e cada um tem sido fiel ao Senhor. O Senhor conhece os corações, o Senhor conhece cada um deles. E eu gostaria de, em nome de Jesus, clamar ao Senhor que continue dando graça aos meus irmãos, não para serem dizimistas e ofertantes, mas para continuarem sendo fiéis ao Senhor em tudo que o Senhor tem dado. Que eles possam colocar à disposição da tua obra os seus dons, os seus talentos, as suas finanças, tudo que contribua para o reino de Deus. Mas é em nome de Jesus que nós te pedimos que essa fidelidade seja ao Senhor. Eu te agradeço, Pai, por cada vida, por aqueles que estão passando por momentos de dificuldade, que o Senhor também coloque no coração deles a coragem de nos procurar, Senhor, e que de alguma forma nós possamos ajudá-los em nome de Jesus. Essa é a nossa oração e o nosso pedido, para que o Senhor esteja derramando bálsamo em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus. Meus queridos, eu gostaria muito de poder, nessa noite, chegar e dizer assim, olha, que alegria, nós já vamos retornar aos nossos cultos, à nossa comunhão. Mas ainda não chegou esse tempo. E o tempo que nós temos tido é um tempo de reflexão, um tempo de pensar em algumas coisas. E nessa última semana eu estava refletindo algumas questões, apesar de muito serviço, muita coisa a fazer, mas eu pensei em algumas questões que nos rodeiam nesses dias. E acompanhando uma comunidade que eu gosto muito, a comunidade presbiteriana, a igreja presbiteriana, chamada Chácara Primavera. Os irmãos sabem, os irmãos aqui da terceira igreja sabem que eu sempre gostei de acompanhar o pastor Ricardo Agreste e a sua equipe lá em Campinas. Eles estão com uma série de mensagens esses dias intitulada O Cara e o Corona. Muito interessante. Fui edificado, fui abençoado. E quero, nessa noite, de alguma forma, partilhar algo a partir dessas reflexões que eu vi ali. Claro que colocando diante daquilo que é a nossa realidade aqui. Então, pensando no que a nossa vida, como está hoje, nós estamos aprendendo a valorizar algumas coisas que pareciam ser mínimas. Eu disse para Ana, minha esposa, que quando saísse daqui, eu ia passar na casa do Arthur, da Gabriela, porque eu queria dar um abraço em Júlia. Queria ver meus netos, eu tenho valorizado isso, estar com eles, estar com a família, as pessoas próximas, as pessoas que talvez durante algum tempo a gente não tinha esse contato tão próximo, mas diante dessa realidade que estamos vivendo, é preciso termos esses cuidados. E aí a família é algo que nós precisamos valorizar, algo que Deus tem nos ensinado. Olha como é interessante. Então, eu quero hoje pensar com vocês nessa noite uma temática. Mesmo antes de ler o texto bíblico, eu quero já propor a temática. E é uma pergunta a temática dessa noite. Existe propósito na adversidade? O que dizem os filósofos, o que dizem as religiões a esse respeito? É interessante, mas eu quero, antes de entrar nesse paralelo que nós vamos tentar traçar, eu quero convidar você a abrir um texto das Escrituras que encontra na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. E nós vamos ler o verso 4 e depois o verso 12 e 13 dessa mesma carta, do mesmo capítulo. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se no Senhor. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura.
aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece, diz o apóstolo Paulo. Feche os seus olhos e nós vamos orar mais uma vez ao Senhor. Amado Jesus, fala ao coração da tua igreja nessa noite. Eu te peço a Deus que depois que o Senhor recebeu os nossos louvores, depois que o Senhor ouviu as nossas orações, a nossa confissão, a nossa gratidão ao Senhor por aqueles que estão contribuindo, eu quero, em nome de Jesus, te pedir, fala ao coração da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos, eu quero contextualizar para vocês a situação de Paulo. Essa é uma das cartas que o apóstolo Paulo escreve à igreja, que demonstra maior alegria e contentamento. Mas sabe qual era a realidade de Paulo? Confinamento. Paulo estava confinado. Quando ele escreve a carta aos Filipenses, ele estava preso, confinado. Mas não um confinamento que nós temos, a possibilidade de estar em casa, com os nossos. Não, Paulo estava numa prisão. E essa prisão vai levar ao desembocar na sua morte. É ali onde ele é, depois dessa prisão, ele é morto. Mas Paulo estava destilando nessa carta alegria e contentamento, em meio a um confinamento. E muitas vezes nós temos andado na contramão dessa realidade. Por quê? Porque muitas vezes, por incrível que pareça, a realidade de um pensamento humanista tem invadido a minha vida e a sua vida. E é a partir disso que eu quero trazer para os irmãos a realidade do que nós iremos falar nessa noite. O sofrimento, ou melhor, existe um propósito no sofrimento ou na adversidade, que é esse o tema. Algumas pessoas, e aí eu quero traçar aqui um paralelo rapidinho, para a gente poder caminhar e chegar nesse ponto do texto de Paulo. Olha o que diz as culturas tradicionais, ou podemos até dizer não ocidentais. Quem é que fala sobre isso? Eu quero dizer que um antropólogo cultural, Richard Schroeder, ele faz essa comparação. É interessante que o Timothy Keller, no seu livro Caminhando com Deus em meio à dor e ao sofrimento, ele cita esse paralelo firmado por Richard Schroeder. Então, eu quero... Richard Schroeder. Olha o comparativo que ele faz das culturas tradicionais, não ocidentais, e da cultura secular, humanista. Primeira posição de que algumas culturas tradicionais entendem é que o nosso momento de dor, de sofrimento, de adversidade, ele é provocado por erro. O sofrimento é consequência de erros cometidos no passado. Algumas pessoas têm isso como certo. Algumas culturas, algumas religiões, porque é consequência do erro do passado. E por isso nós estamos sendo castigados hoje. Essa é uma das posições que esse antropólogo coloca. Então, qual seria a consequência disso? Que isso nos levaria a passar por essas adversidades? Nos levaria ao arrependimento e a uma mudança moral. E eles têm isso como verdade absoluta. Um outro ponto que o Richard coloca é que o sofrimento ou a adversidade é provocada pelo desejo.
um desejo que nós temos em nosso coração de fazer algo. O sofrimento é consequência de desejos não realizados. Aí nós começamos a pensar, a conjecturar e a desejar isso, desejar aquilo, desejamos tanta coisa, não realizamos e por isso nós sofremos. Algumas culturas tradicionais, não ocidentais, e algumas religiões, elas pensam assim, que é o desejo desenfreado que nos traz sofrimento. E qual seria o ensinamento ou o propósito nessa adversidade? Consciência de que estamos vivendo em ilusão. E aí ele busca um esvaziamento. Esvaziar-se. Cada um de nós devemos nos esvaziar. E aí buscar o melhor caminho. E eles têm isso como verdade absoluta. Eles entendem que as adversidades e os erros, elas provêm do desejo, ou seja, dessa consciência da ilusão. Outros entendem que são os decretos, que a adversidade é consequência da decisão dos deuses ou do destino. Há um decreto, não só do Deus, mas um decreto dos deuses. É uma decisão deles. É interessante, se você já acompanhou aquela série Vikings, como os nórdicos, eles criam assim. Aqueles guerreiros, eles entendiam que quando chegasse o seu momento, há um decreto de Deus e eles não tinham como continuarem, porque era algo decretado pelos deuses, ou o destino escolheu aquilo. E qual é o propósito para eles? Perseverança e resignação heróica. É interessante que alguns calvinistas chegam a ter isso como um extremo. Tudo é o decreto de Deus. Eu não estou dizendo que eu não creio. Daqui a pouco você vai entender. Não desliga o seu disjuntor agora. Tá? Daqui a pouco você vai entender o que eu vou falar. Porque nós cremos no decreto de Deus. Então, isso nos leva a ter perseverança. Mas entender que todas as coisas foram decretadas em Deus, ou Deus tem punido o seu povo, é preciso ter um equilíbrio, ok? Então, os nórdicos creem assim, mas às vezes nós estamos pensando dessa forma também, só assim. Terceiro ou quarto lugar é as batalhas, ou a batalha espiritual. E aqui eu não estou falando da teologia pentecostal ou neopentecostal, da batalha espiritual, porque nós acreditamos que existe uma batalha. Mas eu estou falando do sofrimento. Eles entendem, quem crê apenas que é a batalha, que o sofrimento ou a adversidade é consequência da luta entre o bem e o mal. Por isso nós sofremos, porque é uma luta entre o bem e o mal, é uma batalha. E muitas vezes o mal vence, outras vezes o bem vence. Uma série que fala sobre isso é Star Wars. Você vai ver que ali há uma batalha entre o bem e o mal. E qual é o propósito disso? É estar do lado certo e lutar. O propósito dessa batalha é descobrir o lado certo. Essa é a opinião de culturas tradicionais. Agora, a pergunta: e a Bíblia? O que fala sobre tudo isso? Nós vamos tomar cada um desse erro, desejo, decreto, batalha como sendo o ponto cerne da nossa vida? Não. A vida cristã, ou a Bíblia, ela nos mostra que todos esses pontos são pontuados. Mas nenhum tem valor maior do que o outro. Eles fazem parte da nossa vida. Então, muitas vezes, isso eu já falei em uma série que nós pregamos aqui na igreja, muitas vezes as nossas adversidades, elas são consequência de erros, de desejos, porque Tiago diz isso, decreto de Deus, porque muitas vezes Deus decretava para o seu povo. E nós cremos nisso sim. E da batalha espiritual, claro, mas todas fazem parte de um conjunto. Aí eu quero chamar a sua atenção para algo que não foi aí o Suéder,
mas aí é o pastor Ricardo Agreste, ele acrescenta algo que eu achei muito interessante, e eu quero pontuar para vocês aqui. É o sistema instável. Ou seja, o sofrimento, a adversidade é consequência de um mundo em desequilíbrio. Desde que houve a queda, desde a queda, o mundo está em desequilíbrio, instável. Então, qual é o propósito disso? É um reinício. Ou seja, reiniciar o sistema, voltar à origem. Ontem nós estávamos na igreja tentando preparar o som, as coisas para a live, e estava tentando instalar uma placa. E aí deu um pau ali. É preciso reiniciar muitas vezes. Às vezes, quando o nosso sistema, o nosso computador dá um boot, é preciso reiniciar. Então, existe um sistema instável e por isso as adversidades ocorrem. Não podemos entender que é apenas um desses pontos que são verdadeiros, mas cremos que os 5 pontos aqui citados, o erro, o desejo, o decreto de Deus, a batalha espiritual e o sistema instável, causa em nossas vidas momentos de dor, momentos de adversidade, momentos de sofrimento. Agora, se tem um propósito, nós cremos que sim. Mas como pensa a cultura secular humanista? Eles entendem que, e esse é um paralelo que o antropólogo faz, o Richard Sweder, é que eles pensam a natureza é impessoal e autônoma. Tudo acontece. Nada é determinado, mas há uma série de consequências, sorte ou azar. Ou seja, é aquela teoria do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar e a vida leva eu. Aí por isso que eu digo que muitas pessoas, muitos cristãos têm se adaptado e se amoldado a isso, porque essa teoria secular, ela crê que o homem perdeu a sua autonomia, que ela perdeu o seu desejo de suprir as suas necessidades. Nesse momento de pandemia que temos vivido, isso tem acontecido. As pessoas estão achando que perderam a autonomia. Não tenho mais autonomia de fazer o que eu quero. As pessoas estão assim, sem saber como vai ser, o que podemos fazer, o que não. Estamos todos assim. Mas a palavra de Deus nos ensina que é preciso, em momentos como esse, entender que existe um propósito. Há um livro do Francis Schaeffer, que eu gostaria de mostrar aqui a vocês. Essa é uma edição antiga do livro, A Morte da Razão. Há uma trilogia, eu gosto muito, já li, já indiquei a alguns irmãos. E o Schaeffer, ele traça aqui um paralelo também. O que ele chama de graça e natureza. Ele faz uma divisão numa linha e ele trata de intervenções que Deus faz, e ele chama isso de graça. E natureza, ele chama o mundo material, visível, palpável. Então, todas as coisas que estão no mundo material, na natureza, onde nós estamos, nós conseguimos responder, umas coisas não, outras nós temos a ciência que nos ajuda, mas nessa dimensão da graça, como diz Schaeffer, onde Deus tem as suas intervenções e mistérios, muitas vezes nós não conseguimos responder o porquê de algumas coisas, mas sabemos que existe o propósito. Talvez não entendemos agora, mas há um propósito. Há um propósito, e é isso que eu quero que você coloque no seu coração nessa noite. Então, assim, quando nós nos enchemos da ciência e da autonomia humana, porque nós decidimos o que fazer, temos que fazer isso, aquilo, agora não. Agora está todo mundo assim, olha, como vamos fazer? Nós perdemos a dimensão da graça.
Nós fugimos da dimensão daquele que Deus que intervém, do Deus que é misterioso e que muitas vezes nós não entendemos as coisas. Então, o que fazer diante desse sofrimento? E aí o Schaeffer diz que nós precisamos ter compaixão, generosidade e solidariedade. Essas 3 palavrinhas, elas fazem toda a diferença, porque elas fazem parte do mundo da graça. Aí você dizia, na nossa natureza não existe isso. O mundo material, visível, não contém isso, claro. Mas quando nós atingimos um ponto de sermos diferentes, nós estamos no patamar da graça, da vontade de Deus. Ontem, nós recebemos no grupo, pelo menos no grupo da igreja, eu lembro que foi o nosso irmão Orlando, ele mandou um vídeo de uma médica falando sobre uma determinada situação. Não quero reportar aqui a situação agora, para não trazer uma polêmica. Mas aquela médica dizendo que, às vezes, nós julgamos primeiro antes de entender a situação. E aquilo tocou o meu coração, a situação tocou o meu coração, e eu lembrei que nós estaríamos falando sobre isso: compaixão, generosidade e solidariedade. Agora, como tudo isso se amolda ao que o apóstolo Paulo falou? Aí eu quero mostrar a você que a natureza, como pensam os humanistas, ela é impessoal e autônoma. O sofrimento é um percalço, azar ou sorte. Não existe propósito, não há propósito. Mas na consciência cristã, existe sim um propósito na adversidade. Veja o que o apóstolo Paulo fala sobre essa questão no capítulo 1 da carta aos Filipenses, no verso 6. Por favor, acompanhe aí na sua Bíblia. Olha o que Paulo diz. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo está dizendo, estou bem certo. Paulo não está falando aqui de autonomia e de prazer, que é o que pensa a cultura secular. Mas Paulo está pensando em tudo aquilo que Deus pode fazer na minha vida e na sua vida em tempos de adversidade, em que nós devemos nos apegar. Então, é preciso ter convicção. E eu quero trazer essas 3 lições para vocês. Boa obra, convicção, eu estou convencido. Paulo estava convencido que o que Deus começou em nós é uma boa obra. A minha pergunta a você é, você está convencido disso? Que Deus começou uma boa obra na sua vida, na sua história, fazendo a diferença? Quando essa convicção nos enche o coração, nós precisamos andar segundo a vontade de Deus. Então é preciso ter convicção de que é uma boa obra. Eu estou bem certo que Ele começou uma boa obra em minha vida. Por isso, eu estou caminhando. Então essa boa obra foi iniciada em você, em mim. Esteja convicto disso, meu irmão. Minha irmã, em meio à adversidade, lembre-se, há, de fato, algo a se aprender. Há, sim, um propósito. Mas Paulo diz ainda, essa convicção é tão firme que ele diz, uma boa obra está em andamento. Então, se essa obra está em andamento, ela vai ser completada por Deus, em minha vida e na sua vida. E isso deve nos trazer alegria ao coração. Então, quando nós estamos convictos disso, as 3 verdades que eu quero falar para você nessa noite, que Paulo nos mostra, é que nós precisamos ter sensibilidade. Entender que Deus começou uma boa obra em minha vida.
E se Ele está me dando a oportunidade de estar em minha casa, com os meus, eu preciso me alegrar nisso. O apóstolo Paulo estava preso, sendo levado à morte. Ele estava dizendo: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, irmãos, alegrem-se. Não fique triste porque você está em casa. Se alegre, entenda, seja sensível a Deus e entenda qual o propósito de Deus ter te deixado em casa esses dias. Por outro lado, é preciso ter confiança. Olha, sensibilidade de entender que é Deus, mas confiança de entender que Ele começou e essa boa obra está em andamento e ela vai ser conclusa, porque Deus não começa algo e deixa pelo meio. Louvado seja o nome dEle, porque Ele está cuidando das nossas vidas. Mas em último lugar, sensibilidade, confiança e submissão nós precisamos ter. Paulo disse: estou convicto, convencido, uma boa obra será concluída. Então, se nós analisarmos a nossa cosmovisão cristã, ela vem da criação, queda, passa por Jesus, a missão da igreja, que nós falamos na última quinta, e o dia de Cristo Jesus. Nova criação. Tudo está centralizado em Cristo Jesus. O conceito do Evangelho não é um conceito, mas sim uma narrativa. É uma narrativa. Tudo está construído. Por isso que eu falei naquele momento, que eu disse que alguns calvinistas entendem que é só decreto. Nós entendemos que tudo faz parte. O erro, o desejo desenfreado, o decreto de Deus, o propósito e o desequilíbrio que existe. Deus o exaltou. Quem? A Cristo, o seu Filho. A mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus, diante dele, se dobre todo o joelho. Foi o que disse Paulo no capítulo 2 de Filipenses, versículo 9 e 11. Nós precisamos estar convictos, submissos a essa verdade, irmãos. Se Deus nos colocou em tempos como esse, há um propósito maior, mas a boa obra Ele irá terminar na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. E eu quero caminhar aqui para o fim. Olha o que o apóstolo Paulo diz no capítulo 3, verso 20 dessa carta aos Filipenses. A nossa cidadania, porém, está nos céus. Irmãos, não sou eu que estou dizendo isso. Não sou eu que estou inventando isso. A palavra de Deus nos dá isso. De onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. É em Cristo que há um propósito para nós. É nele que nós devemos desejar. É no Senhor que nós devemos esperar. Oh, irmãos, o meu coração invade de alegria nesse momento. Porque eu entendo que a minha cidadania e a sua cidadania não é terrena. Os humanistas não vão entender isso nunca. Aqueles que creem no desejo, na autonomia, eles não vão entender isso nunca. Porque o meu coração e o seu coração não consegue por si só buscar a Deus. Mas Ele veio ao nosso encontro e nos salvou. Ele começou a boa obra. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui: e há de completar no dia de Cristo Jesus. Então, olha só qual é o propósito em momentos de adversidade. Existe propósito na adversidade? Eu comecei dizendo que esse era o tema do nosso sermão. E eu quero concluir respondendo. Se você não entendeu durante todo esse tema, eu quero responder aqui em 2 pontos. O primeiro, lembra-nos. A adversidade, lembra-nos de que o mundo não é como ele deveria ser. Nesses momentos de pandemia, onde as pessoas estão aí aflitas,
porque talvez não encontrem hospitais para serem atendidos, parentes que já morreram, e aquela palavra daquela médica, lá no vídeo que nós falamos do grupo da igreja, quando ela disse que aquela criança chega ali, isso nos mostra que o mundo não é o que deveria ser. Talvez a maioria das pessoas que vivem na pobreza extrema, ela já sabe que o mundo não é como deveria ser. Não foi isso que o nosso Senhor pensou para nós. Mas nós nos desligamos, nos afastamos. E por isso vêm as adversidades. Mas ela mostra isso. O mundo não era para ser assim. Esse é um propósito para que nós entendamos isso. Segundo propósito, a adversidade lembra-nos de que Deus está fazendo uma boa obra em mim e na história. Talvez você não entenda isso hoje. Talvez isso não esteja claro para mim e para você hoje. Mas a boa obra, diz Paulo, no verso 6 do capítulo 1, que ele começou, eu estou convicto, disse Paulo, ele há de completar até o dia de Cristo Jesus. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, anime-se no Senhor. Busque ter sensibilidade para entender qual o propósito. Busque ter de Deus não apenas a sensibilidade, mas também a confiança. E seja submisso à sua vontade, para a glória dele e para a nossa alegria. Que o Senhor Deus te abençoe, que o Senhor Deus derrame graça sobre a sua vida e que você possa entender que há um propósito na adversidade. Jesus ser exaltado acima de todas as coisas. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Ó Deus amado, que os meus amados irmãos possam entender a palavra, que o Espírito Santo convença-os dessa verdade, que não é minha, mas é do Senhor. Que essa palavra de Paulo, recluso em uma cadeia, prestes a ser levado à morte, está escrevendo à igreja com tanta alegria, demonstrando alegria, porque a alegria dele é o Senhor. Ele aprendeu a viver contente, ele diz, que nós também possamos aprender com essa realidade, Deus, a viver contente. Nos ajuda, Espírito Santo de Deus. Fortalece os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção, queridos irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e soberano Pai, a comunhão, as consolações, o poder, o ensinamento do Espírito Santo, sejam com vocês, Igreja do Senhor, hoje e até o dia do Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Meus queridos, que vocês tenham uma ótima semana. E se você deseja que oremos por você, meu amado amigo que está nos ouvindo, ou se você hoje tomou uma decisão de colocar a sua fé no Senhor, eu quero deixar aí o nosso telefone para que você mantenha contato e nós estaremos à sua disposição para orar, falar, aconselhar aquilo que Deus colocar no seu coração para que possamos fazer. Deus te abençoe, uma ótima semana e fique agora com os avisos em nome de Jesus. Um beijo do pastorzão. Não há maior amor que o de Deus.
poder da sua ressurreição. E o meu maior desejo é Cristo em minha vida e em meu coração. Quero vê-lo face a face. Vou de encontro ao meu mestre. Quantos querem celebrar ao Senhor nessa noite? Amém. E o poder da sua ressurreição. E o meu maior desejo é Cristo em minha vida e em meu coração. Quero ver